Espírita-Mação, 13 de julho de 2026, e o Mação vai passar uma mensagem para o povo. Mação, fica à vontade, meu querido. Obrigado. Mação vai passar mais uma mensagem espírita, uma mensagem do espiritismo, essa ciência filosófica e religiosa, simplesmente porque Jesus se encaixa dentro dessa ciência, que nos dá uma visão bem mais apurada, né? E que a gente acaba aceitando, se alimentando dessa filosofia, e a gente procura levar uma mensagem a todos aqueles que acreditam, aquele que não acredita, mas apenas aprenda a respeitar aquilo que ainda não chegou ao nível de cada uma das pessoas. Antes de eu passar essa mensagem, eu vou passar uma palavra de Allan Kardec. O verdadeiro espírita não é o que crê nas comunicações, mas o que procura aproveitar os ensinamentos dos espíritos. De nada adianta crer se sua crença não o faz dar sequer um passo na senda do progresso e não torna melhor para o seu próximo. Não é espírita aquele que admite a intervenção dos espíritos nas coisas humanas, como não é cristão aquele que se limita a pronunciar o nome de Cristo. A crença por si só é porta aberta. Se o homem não passa por ela, permanece no mesmo lugar. Assim, o espiritismo bem compreendido, bem estudado, não é uma opinião que se acrescenta às outras. É regra de vida, filosofia moral, é força de renovação. A crença que não melhora o homem, a crença ainda não produziu nenhum fruto. E isso é uma grande realidade. A gente vê a crença produzindo fanáticos, mas não pessoas melhores, né? Ele põe a sua crença dentro de você, não a respeita a do outro, ele está sempre certo. Então a crença, ela fabrica fanático, nada mais do que isso, que é o que a gente vê, é o que o mundo nos mostra. Agora eu vou falar de novo sobre a reencarnação. O que as pessoas têm que entender, o espiritismo não quer enfiar a reencarnação de boca abaixo de ninguém. Não é essa a intenção do espiritismo. O espiritismo quer que a pessoa pense, repense, use a razão, estude para ver qual é a finalidade dela, para que serve, né? Para que serve? De uma forma ou de outra, uma hora nós vai saber para que ela serve, mas nós vai ter que morrer, aquele que não quer aprender aqui. Nós vamos ter que morrer, para depois que nós estiver na banda de lá, a gente vai ver um monte de coisas que poderia ter feito e não fez, quanto perdão poderia ter pedido e não pediu, quanta pessoa poderia ter perdoado, né? Ou tanta coisa poderia ter sido diferente. Mas a partir do momento que estamos lá, quando chegar a nossa vez de voltar, então aí nós vamos ficar desesperados para retornar aqui. Da mesma forma que nós não acreditamos na reencarnação, mas quando estiver lá, nós vamos descobrir que aqui é o lugar de aprender, de se melhorar, de amar, de perdoar e ser perdoado. Só aí nós estamos lá, e aí nós vamos ficar na fila, esperando desesperadamente por uma vaga de reencarnação. E lá ainda prometemos um monte de coisas que vamos fazer aqui. Só que quando chega aqui, o Criador, ele é tão sábio, tão bom, tão misericordioso, que ele apaga o passado nosso, para nos dar uma folha em branco, uma vida nova, um corpo novo, tudo novo, para que nós tente melhorar outra vez. Isso significa o quê? Que somos alunos repetentes.
A gente vai na escola, não dá bola para a aula, não dá bola para o professor, não dá bola para ninguém. E a gente acaba repetindo de ano. Hoje não repete mais, mas na minha época repetia. Então a gente perde um ano jogado fora. E muitas pessoas perdem uma existência, achando que o que as crenças pregam, vai com Deus, né? Vai dormir, e vai isso. Você quer mais dormir do que nós dormimos aqui? Nós dormimos aqui muito. Nós somos distraídos. O tempo passa rápido. Nós nem dá bola para isso. Não vê a hora que chega sábado, fim de semana, feriado, férias, fim de ano. O tempo vai passando com isso e nós nem bola vamos dar. Achamos que aqui é um lugar de piquenique. Na verdade não é. Aqui é uma escola abençoada, onde viemos aqui em busca de conhecimento, de instrução, de acertos com pessoas difíceis. Se tem uma pessoa difícil na nossa vida, nós somos difíceis para ele em outras vidas. Então Deus coloca junto, para ver se acerta. Essa é a função da reencarnação, né? Uma pessoa que assassinou a outra numa vida, ele coloca na mesma família, para ver se aquele ódio se transforma em amor. Muitas vezes nós recaímos e fabricamos de novo a mesma coisa, mas às vezes não. Às vezes nós só vamos dar valor para isso quando nós estiver lá e sabemos que nós vivimos a vida inteira perto de uma pessoa que nos tirou a vida numa vida e eu consegui perdoar e amar ela, mas graças à reencarnação, né? Uma criança, ela nasce aleijada, como já fizeram essa pergunta para mim. Que Deus é esse que mandaria uma criança aleijada sem ela ter feito nada, sem ter vivido nada? Mas estudando a reencarnação nas suas vidas pretéritas, ela tem débitos com Deus durante sua vida. Ela tem resgate a cumprir, ela tem débitos a pagar aqui. Então, em toda essa existência daquele jeito, ela vai ser um espírito que ela vai mais ouvir, muito mais ouvir. E quem ouve aprende muito, mais do que quem fala demais. Então hoje eu vou passar um pouco sobre a finalidade da reencarnação. Será que o Espiritismo está errado de passar a reencarnação? Porque a reencarnação mexeu com o nosso país, porque ninguém nunca falou nada disso. É muito fácil falar o que o povo quer ouvir. A gente tem que falar aquilo que o povo precisa ouvir. E o ouvido dele está calejado de tantas coisas que traz conforto para ele, mentirosos. Né? Mentiroso, essa é a grande verdade. Tem uma certa verdade, uma certinha pequenininha tem, claro que tem, mas a verdade é outra. A verdade praticamente ninguém gosta. E Deus, ele não é severo. Como eu já disse aqui, Deus não põe ninguém no inferno, mas também não põe ninguém no céu. Ou eu faço da minha vida uma existência boa, procuro descobrir as minhas deficiências, né? As minhas limitações, o que está dentro de mim de ruim, né? Será que as pessoas adoram o meu jeito? Será que a minha família adora a pessoa que eu sou entrando na minha casa? Ou será porque eu sou o homem da casa, eu tenho direito de ser o mandão? Então tudo isso a gente tem que fazer reflexão e ver o que eu preciso melhorar, para melhorar o mundo. Então vamos lá, eu vou lendo, eu passo no papel que fica mais fácil de explicar. Qual é a finalidade da reencarnação? Conforme nos ensina o Espiritismo, os espíritos são criados simples e ignorantes. Deus faz simples e ignorante, ele não dá sabedoria para ninguém. Para ninguém. Nem para Jesus Cristo ele deu sabedoria. Jesus Cristo chegou sábio aqui porque ele já teve milhares e milhares e milhares de reencarnação. E hoje ele ganhou o direito de viver no mundo crístico, aonde o mundo que ele vive é só espírito do nível dele. Mas ele trabalhou para isso. Como nós temos que fazer a nossa parte para chegar nele. Ninguém vai chegar a lugar nenhum se não se melhorar por dentro, né? É assim que se vê. Está pensando que Cristo foi feito na hora lá, tá? Não. Ele teve o seu trabalho, ele se dedicou, e ele chegou num ponto de ser um missionário, de ser um professor, e hoje
Quantas pessoas se julgam missionário? Que é isso? Nesse planeta estamos longe de ser missionário, mas muito longe. E nós se batemos no peito achando que somos missionário. Não. Missionário foi Jesus Cristo. Ele foi missionário. Então Deus cria os espíritos totalmente simples e ignorantes. A partir daí ele te dá o livre-arbítrio para ele. E aí ele começa a sua existência. Ele começa errando e acertando. Errando e acertando. Até que ele desencarna. Chega lá, ele vai ter o que ele conquistou na primeira reencarnação dele. E aí ele vai voltar. Ele vai voltar do mesmo jeito, um pouquinho melhor, mas vai continuar lutando contra ele mesmo, porque vencer nós. Nós estamos preparados para vencer o vizinho, vencer a pessoa que nos fala alguma coisa que não gostamos, mas o maior inimigo do homem é o próprio homem. Simples e ignorantes. E necessitam da vida corporal, isso é importantíssimo viver aqui na Terra com esse corpo, por isso que temos que cuidá-lo, muito bem cuidado, sabe? Tomar banho, cuidar dele, da saúde, não fazer nada de errado com o corpo, porque é uma ferramenta de vida, sem ela o espírito não evolui. Necessita da vida corporal para evoluir e chegar à perfeição, como eu acabei de dizer. A meta nossa é Cristo. Qual é a meta das seleções que está lá? A taça. Só um vai chegar, mas aqui não. Sofra, não sofra, chore, não chore, aceite o que o Espiritismo mostra ou não aceite, concorde ou não concorde, mas vamos ter que chegar lá. No seu início, são como as pedras preciosas do espírito, porque é recém-criado, já que a gente acha a pedra preciosa, ela é brusca, né? Em estado natural, que para adquirir brilho e beleza, precisam ser lapidadas as pedras, e nós aqui estamos se lapidando, a cada reencarnação, ou melhor, a cada dia a gente acorda com um pensamento diferente, a cada dia, você imagina em cada reencarnação. Não foi por acaso que o Criador instruiu a necessidade da reencarnação. Ele cria os espíritos, dá-lhe a vida moral, mas deixa a cada um a tarefa de trabalhar pelo seu próprio aperfeiçoamento. Você é dono de você. Você não tem que pedir nada para ninguém. Você não tem que ficar pedindo milagres. Nada. Faça o seu melhor, procure se instruir, procure saber, conhecer a si mesmo. Essa é a finalidade da reencarnação. No grande discurso proferido por Jesus Cristo no Monte Sinai, Jesus instruiu, olha só, Jesus instruiu. Portanto, sede vós perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celeste, que é Deus. Sem dúvida, refere-se à perfeição que a criatura conquista com a evolução. É no esforço que faz para vencer as dificuldades, as tentações, a própria da natureza humana que desenvolve a inteligência e o sentimento. Isso requer muitas e muita existência, não é fácil mudar. O Cristo disse isso. Mas também ele não falou que era impossível, só precisa ter um pouco de vontade. Mas nós somos acostumados, somos preparados, somos treinados, em todo lugar que vamos, nas escolas, na instituição religiosa, politicamente falando, somos preparados para ser comodados. Nós somos preparados para isso, e nós se acomoda mesmo. Nós se acomoda até quando se diz respeito a nós mesmos, de levantar da cadeira, levantar do sofá e procurar saber das coisas. A reencarnação eu não aceito, tá, mas por quê? Isso é a mesma coisa de dizer, eu acredito em Deus, mas por que eu acredito nele? Tá vendo como é que é?
Não é só falar acredita em Deus e está tudo certo. Por que é que eu acredito em Deus? Ninguém tem essa resposta. Ninguém tem, porque é muito comodismo, fui ensinado a só crer. Só crer. Senta num banco e fica crendo, mas não faz nada, não muda nada, entra e sai da instituição religiosa da mesma forma que entrou, não muda nada porque ninguém cobra, ninguém fala sobre uma mudança moral dentro de nós. Até parece que já nascemos prontos. Ou já parece que já nascemos Jesus Cristo aqui. E na verdade não. Nós nascemos simples e ignorantes. Bem ignorantes. E que ainda somos muito ignorantes. Como o progresso é feito de modo gradativo. Em cada uma tem a oportunidade de combater parte das imperfeições morais, de exercitar as virtudes. Você combate uma imperfeição, aparece uma virtude sua. E aquilo te incentiva você ir mais, caminhar mais, estudar mais, buscar mais, porque nós começamos a sentir o gosto da felicidade. É raro você ver uma pessoa falar que é feliz. É raro, nesse mundo é raro. Nesse mundo é raro. Mas é aqui que é o lugar de ser feliz. É aqui, se estamos aqui, é aqui que a gente se encaixa. É aqui que precisamos dessa escola. Precisamos de uma escola meio severa. Nem todos, porém, progridem, sempre, preferindo permanecer estacionado, que é a maioria, por um tempo mais ou menos longo. É muito fácil você falar assim, não vou fazer nada, não vou aprender nada. Como teve uma pergunta, se eu tenho várias reencarnações, por que eu tenho que me apressar nessa? Mas aí que mostra a preguiça nossa. Puxa, se você já está aqui, sadio, você tem como aprender. Para que esperar outra? Para que esperar outra? Você nem sabe se vai dar certo. Você não sabe quanto tempo você vai demorar para reencarnar. Ainda se você acreditar na reencarnação. Porque senão você vai ficar perdido lá muitos e muitos anos. Muitos e muitos anos. É como aquele encarnado apegado às coisas do mundo. Apegado ou ter as coisas do mundo é muito importante. Você ter um conforto para a família, é muito importante. Deus nunca proibiu isso. Mas a partir do momento que você é apegado àquilo, o tempo que demora de você descobrir que você morreu da banda de lá, é o tempo que demora de você se desligar das coisas que você deixou. Carro, casa, pessoas, até seu próprio corpo. Porque hoje, na verdade, nós investimos mais no corpo que vai apodrecer no cemitério do que no espírito que é imortal. Olha só como estamos ainda. Por isso que tem as coisas do mundo e as coisas do espírito. A coisa do espírito ele vai levar. O bem que você faz vai levar. A palavra que você fala, que esclarece, você vai levar. Mas o que você está vendo com esse olho, fica. Só vai ficar o apego, o sofrimento. Quantos espíritos apegados ao corpo, por ter investido no corpo, ele vê o seu corpo apodrecer dentro de uma catatumba. Ele fica lá, ele não sabe o que houve, desesperado, porque ele era apegado a ele. Está vendo como é que é? Isso é o que nós somos, mas se achamos inteligentes num planeta como esse. Não que esse planeta é ruim. Esse planeta é o melhor que existe para o nosso nível moral. Nós não cabemos em outro mais baixo e não cabemos em outro mais alto. É aqui. Queira ou não queira, aceite ou não aceite, concorde ou não concorde com as coisas que estão saindo nova. Porque tudo que é novo dá polêmica. Tudo que é novo. Você compra um sapato novo, você tenta se acertar ele, tá, uma roupa nova, você começa a se arrumar. Tudo que é novo, e principalmente uma ciência nova que está entrando no mundo agora. Muito vai se debater, mas não vai adiantar. O espiritismo é progresso, e aquele que não acompanha,
o progresso esmaga. Não, o espiritismo, o progresso esmaga aquele que não acompanha o progresso. Outra finalidade da reencarnação é a expiação. O que é a expiação? Expiação, você vai expiar os seus débitos passados aqui nessa, não todos. Porque Deus sabe muito bem da nossa distração e da nossa fragilidade. Então Ele não colocaria tudo que nós temos para pagar numa vida que estamos aqui, porque Ele sabe muito bem que já nessa daqui a gente já arruma problema demais. Mas alguns vai vir. E aí fala, mas eu não sei o que aconteceu. Eu nunca fiz mal para ninguém. Olha o que está acontecendo comigo, ou o que está acontecendo com meu amigo, carabão. Sim, nessa vida. Mas ele tem débitos de vidas passadas, como eu falei daquela criança. E é isso que a gente tem que perceber. Usar bem o livre-arbítrio nessa, para criar crédito com Deus, e não débitos. Outra finalidade da encarnação é a expiação. Todos os espíritos, qualquer que seja o seu grau evolutivo, gozam de livre-arbítrio. Como acabei de dizer, tudo tem livre-arbítrio. Até de lá para cá tem o livre-arbítrio. Não quero reencarnar. A criança acaba nascendo, o corpo acaba nascendo morto. Não a criança, mas o corpo que estava numa mãe acaba nascendo morto. Por quê? Porque o espírito até naquele momento, ele tem o livre-arbítrio de voltar para trás. Isso é de Deus. Isso é de Deus. O espírito, qualquer que seja o seu grau de evolutivo, gozam do livre-arbítrio. Podem, pois, escolher o caminho que desejam trilhar. Os que elegem o mal contraem débitos que terão de resgatar. Mais cedo ou mais tarde, mas vai ter que resgatar. Deus não perdoa nada. Não tem esse negócio de perdão. As suas leis não perdoam. Não é Deus que fala, vou perdoar o Manel, vou perdoar o João, ou vou perdoar o Pedro. Não é Deus, Ele fez leis. E é a lei que cuida de cada mundo dele. No mundo superior da Terra, a lei do retorno não é tão severa como é aqui, mas existe lá também. Sabe por quê? Porque lá os seres são mais evoluídos, muito mais evoluídos. Então eles erram menos. Agora aqui, a lei do retorno é severa. Ela bateu e é uma bola na parede. Quem não acredita na lei do retorno, pega uma bola, vai num paredão, chuta da forma que você quiser. Chutou forte, ela volta. Chutou fraca, ela vem fraca. Aí depende da sua força que você quer chutar essa bola. Que é, a bola é uma vida. Albert Einstein tem uma mensagem que fala sobre isso. Pode escolher o caminho que deseja trilhar. Os que elegem o mal contraem débitos, que terão resgatar mais cedo ou mais tarde. Enquanto os que seguem o bem acumulam méritos e progridem mais rapidamente. A parábola do filho pródigo, que também está no Evangelho de Jesus Cristo, já referida na introdução, ajuda-nos a entender a situação do espírito na sua trajetória evolutiva. A casa paterna simboliza o reino de Deus, a condição interior de paz e felicidade dos bons espíritos. E também a morada dos espíritos felizes, seja no plano espiritual ou em mundos compatíveis com o seu estado evolutivo. Com mundos compatíveis com o seu estado evolutivo, é o que eu falei de dizer, outros mundos. Mas a nossa pressa aqui de evoluir, pode ser também que você chega num patamar, você não está preparado para viver num planeta superior a isso, mas você pode ser levado lá. Porque a sua vontade foi tanta aqui de aprender, então você vai lá para aprender mais rápido. Como você vai fazer um curso fora do país. Então é mais ou menos isso. É mais ou menos isso aí. Ou em mundos compatíveis com o seu estado evolutivo. O filho que permanece na casa paterna, na casa do pai, representa os espíritos que escolhem o caminho do bem e seguem as leis instituídas pelo Criador. E é o que sai
pelo mundo significa o homem que percorre um caminho ilusório, perdendo oportunidades preciosas e aproveitando o mau tempo. Então isso deu para entender o filho pródigo. Um fica, o outro sai em busca, é o que nós faz aqui, em busca de tudo, um horizonte, uma vida melhor, e isso, e aquilo, e na fim às vezes não consegue nada, volta, está sempre preocupado em ter. Mas o que esquece é de ser. O ser é o importante. O ser, ele é tão importante que depois que você se aceita ser, o ter não tem muito valor para você mais. Porque nós falamos assim, precisamos de um copo d'água para matar a sede, mas queremos tomar o mar. Essa é a nossa gula. E é isso que nos faz ser infeliz num planeta ilusório, um planeta de uma vida rápida, a vida que é um piscar de olho perante a eternidade. Mas vivemos assim. Não resta dúvida de que a vida no corpo físico é muito valiosa. Oportunidade para o combate às imperfeições e a conversão de antipatias, aversões, mágoas, ódios, originados em vidas passadas, ou mesmo na atual, em sentimento de fraternidade. Então a reencarnação é só, até tem um cara que falou assim, mas esse cara fala muito bom senso, talvez ele não saiba o que é isso. Bom senso. Allan Kardec, ele fala duas coisas na sua doutrina: bom senso e razão. Acabou. O problema nosso é que nós somos emotivos, emoções, muita emoção. Nós ponemos muita emoção em tudo. Então, a pessoa lê um negócio sobre a reencarnação, ele cria uma emoção nele, porque discorda da crença dele. Mas se ele respeitar, a crença dele até que está fazendo alguma coisa para ele. Mas se ele fazer, que nem fizeram ontem, para mim, então mostra que a crença dele não está fazendo homens melhores. Ele precisa usar o bom senso na crença dele. Essa é a grande realidade. Porque as instituições religiosas, ela tem obrigação de fazer homens melhores. Obrigação, isso é obrigação. Não é simplesmente sentar, pagar o seu dízimo e achar que está tudo certo. Não é assim que funciona, não. Então, até uns 3, 4 meses atrás, estava tudo em silêncio. Estava tudo em silêncio. Aí, de repente, o Eliezer achou um tal de maçom e começou a fazer uma entrevista. E eu passei meus pequeninos conhecimentos. Pequeninos. Isso mexeu com o nosso país inteiro. Mexeu. No bom sentido, mas tudo é bom sentido. No mau sentido significa bom. Porque aonde tem essas não acreditar, porque mexeu. Então agora ele começa a levantar da cadeira e pensar, mas será que é verdade? Será que não é verdade? E isso traz na gente uma vontade de querer conhecer, ou pelo menos criticar depois do conhecimento. A gente nunca pode criticar nada sem o conhecimento. Tem que ter conhecimento de causa. Aí a gente critica, aí a gente não critica. Está vendo como é que é? É assim. Então a gente está aqui nesse mundo, por umas horas, por uns minutos às vezes, mas temos que fazer por merecer. Fazer por merecer. Eu preciso de alguma coisa de Deus? Tá tudo certo. Tá, mas faça por merecer. Não adianta ficar pedindo sem fazer nada. Né? Você pode ver, as igrejas lotam, até os centros espíritas lotam, mas a maioria vai em busca de milagres, vai em busca que o espírito fale alguma coisa que mude a vida dele. Não, esse não é espírita, esse não, ele tem que fazer por merecer, sem pedir nada, nunca se pede nada, faça por merecer. Então eu sempre falo, em função de todas as instituições, inclusive o centro espírita, porque o centro espírita ele não é melhor do que nenhuma religião,
Nenhuma. A pessoa pode ser uma pessoa boa em qualquer religião, como aqui dentro, mas ele também precisa saber que nada se perde, tudo se conquista. Tudo se conquista. Principalmente no centro espírita, que é uma ciência, é estudo, é dedicação, é livros, estudar e pôr em prática. Porque o espiritismo, pôr para dentro da gente, talvez seja até fácil, muito fácil você colocar a ciência espírita dentro de você e você se torna um cofre fechado com os conhecimentos e não faz nada para ninguém. O importante do espiritismo é quando ele entra dentro de você e aí você põe ele para fora de novo, que é o que eu estou tentando fazer, pelo pequeno conhecimento que eu adquiri dentro dessa ciência. Pequeno conhecimento. Ele entrou e agora eu faço questão que ele saia, fazendo alguma coisa de bom para o mundo. Essa era a minha mensagem de hoje. Fique todo com Deus, uma boa espiritualidade e até a próxima. Obrigado, nação!